Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Hive Wellness. Para você que não sabe o que é o nosso Hive Wellness, é o nosso encontro para falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Para você que é curioso, que quer uma longevidade, que é uma pessoa que suplementa, que gosta de fazer atividade física, enfim. Esse ambiente que estamos hoje é para você, seja um curioso, né, ou seja um praticante da longevidade. Esse evento, ele é da nossa empresa, Hive, onde eu sou uma das cofundadoras da marca. A Hive é uma empresa de saúde e bem-estar, onde a gente cuida de uma saúde 360 com produtos de altíssima qualidade, 100% de pureza, de forma integrativa. Então, os nossos produtos são zero industrializados e a gente atua em cinco pilares extremamente importantes, que é a nutrição, que é a atividade física, que é a aparência, que é o sono e a mente. Então, de acordo com esses pilares, a gente tem, né, produtos aí maravilhosos, suplementos maravilhosos para entregar um resultado diferenciado para o nosso consumidor final, para o nosso cliente, né, para nós, consumidora final do produto. E hoje a gente tem um tema extremamente importante no Hive Wellness, que a gente vai falar um pouquinho sobre colágeno, de uma forma bem prática, bem resumida, porém prática, para a gente entender de uma vez por todas a importância do colágeno, o porquê que a gente tem que consumir, o porquê, o que ele vai fazer na nossa longevidade, na nossa aparência, na nossa qualidade de vida, o que beneficia o consumo de colágeno, o que atrapalha a absorção de colágeno. Mas não sou eu que vou falar sobre isso. Quem vai vir aqui contar um pouquinho para a gente é um convidado extremamente especial. Eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente, porque é um dermatologista muito renomado, tá? Ele, além de dermatologista, ele é da parte também integrativa. Ele é dono e diretor de uma clínica maravilhosa que fica nos Jardins. Sou suspeita, né? Porque sou paciente dele também, obviamente. Então, eu quero que vocês todos, né? Eu vou até interromper o compartilhamento da minha tela. Quero deixar ele aqui em destaques, mas eu quero que vocês todos me ajudem a receber ele do jeito que ele merece, doutor Hamilton Macedo. Deixa eu só achar ele aqui, que eu estou chamando. Esqueci de buscá-lo para ativar o som dele. Doutor Hamilton. Oi, Aline. Olá, destaquei aqui para todos nós agora. Olá, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Hoje aqui em São Paulo está uma noite fria e a gente tanto você está vendo a Aline como é que está? Então, eu estou vendo que tem gente do Brasil inteiro aí. Eu fico muito feliz de estar participando. Foi um convite que a Aline fez para a gente. A empresa é uma empresa muito séria e eu resolvi participar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de 34 anos como médico, né? De vida eu tenho 58, e como médico eu já atuo há 34 anos. Eu atuo na área da dermatologia, da medicina integrativa, e a gente vê muito falar sobre colágeno, e eu queria fazer um breve comentário sobre o que é o colágeno, como é que ele é absorvido, como é que ele é metabolizado, e principalmente desde quando você compra ele na farmácia até ele fazer ação na sua pele. Então vamos lá. Vou ser bem breve, vou falar da maneira mais tranquila possível, espero que todo mundo entenda. O colágeno ele tem vários tipos, né? O colágeno que vai atuar na pele é o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 3. Então, sempre lembrar, número 1, número 3. Os demais colágenos, colágeno tipo 2, 4, 5, 7, ele vai atuar em outras frentes e não na pele. Então, na pele é apenas o colágeno tipo 1 e 2. E é muito importante que essa molécula de colágeno seja uma molécula pequena. Daí a importância de você já receber um colágeno hidrolisado, o que vai garantir uma melhor absorção desse produto.
porque o colágeno é uma molécula muito grande. O que diferencia muitas vezes, quando você chega num lugar para comprar um colágeno, por que tem colágeno tão barato e tem colágeno tão caro? O que diferencia é exatamente a qualidade do colágeno. Se o colágeno é hidrolisado, já é um começo do caminho, né? Então, o colágeno deve ser hidrolisado, porque ele é mais fácil de ser absorvido pelo organismo. E ele precisa de alguns coadjuvantes. Então, quando o colágeno chega no nosso organismo, ele precisa de alguns coadjuvantes. Quais são os principais? A vitamina C, o zinco e proteínas de alta qualidade. Quando a gente fala de proteínas de alta qualidade, eu queria abrir um adeno, que são proteínas que não são sintetizadas no organismo, que a gente precisa consumir essas proteínas, porque elas possuem 9 aminoácidos que a gente não produz, né? Então, e onde estão essas proteínas? Essas proteínas estão, por exemplo, nas carnes magras, frango, ela está na carne vermelha, nos peixes, nos frutos do mar, no ovo. O ovo, a clara do ovo, gente, é muito rica em prolina, que é uma proteína maravilhosa. Por isso que as pessoas que têm menor poder aquisitivo, que não consomem tantas proteínas caras e comem ovos, ela consegue ter um aporte proteico dessa proteína que é tão maravilhosa. Os laticínios, de uma forma geral, iogurte, queijos, o leite. E para aqueles vegetarianos, aí só tinha produtos de origem animal. Então, é a associação de legumes com grãos, né? Então, a gente tem a soja, a gente tem a lentilha, o feijão, a gente tem o grão de bico, a quinoa, a chia, todas essas são proteínas de origem vegetal, que também são proteínas de alta qualidade. O que é alta qualidade? Ele possui esses 9 aminoácidos que são essenciais para se juntar com o colágeno para ser absorvido no organismo. Então, se você tem uma dieta pobre nessas proteínas, você já não vai absorver o colágeno de uma forma adequada. A gente falou anteriormente sobre a vitamina C, o zinco, né, que são fundamentais. Mas uma vez que você tomou esse colágeno, que é um colágeno de boa qualidade, como é que é esse caminho dele, né? O que ele faz? Então, quando você ingere, ou sobre a forma de pó, ou sobre a forma de... Eu gosto muito sobre a forma de um pó, porque a absorção dele é mais rápida. A cápsula ainda tem que degradar essa cápsula. Então, esse produto, ele chega no estômago. No estômago, ele vai ser hidrolisado ainda mais para ser transformado em peptídeos, né? E os peptídeos são moléculas muito pequenas, são cadeias de aminoácidos. Então, esse colágeno entrou sob a forma hidrolisada, com a ação do ácido clorídrico, ele vai ser quebrado em peptídeos, e esses peptídeos eles vão passar para o intestino. Então, daí a importância dele ser hidrolisado e dele ser uma molécula pequena, porque se você toma um colágeno de uma molécula muito grande, essa ação do ácido clorídrico e todos os ácidos do estômago não são capazes de quebrar em peptídeos. Então, você perde muita absorção. Então, se você, por exemplo, consome um colágeno que não é hidrolisado, ele vai passar sobre forma íntegra para o intestino. E ele vai funcionar como uma gelatina no intestino. Melhora o trânsito intestinal, mas ele é pouco absorvido. Então, sempre esse colágeno hidrolisado. Uma vez que esse colágeno chega no intestino, ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele vai para algumas regiões. A gente quer que ele vá para a pele, ele vai um pouco para o osso, cartilagem e articulações. Então, esse é o caminho dele. Da hora que você toma, estômago, transformado em peptídeo, intestino delgado, e é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Agora, existe algumas coisas que você pode fazer que dificulta a absorção desse colágeno. Então, a gente já falou de algumas coisas que facilitam, que é a vitamina C, a proteína de alta qualidade e o zinco. Agora, existem umas coisas que podem atrapalhar, e a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. Primeiro, uma dieta rica em açúcares e carboidratos simples. Eles vão acidificar tanto o estômago como o intestino. Isso vai fazer com que você faça uma glicação. Você quebre essas moléculas e ela se gruda a esses açúcares e passa pelo organismo sem ser absorvido. Então, se você tem uma dieta muito rica em açúcares, você não vai absorver de uma forma adequada esse colágeno que você está tomando. Então, prestem atenção. Uma dieta pobre em açúcar, quando eu falo açúcar, é açúcar que a gente chama de açúcar
os açúcares refinados, né? Por exemplo, o açúcar de uma maçã, por exemplo, o açúcar de uma banana é um carboidrato complexo, então ele não vai participar muito desse processo. É o açúcar do doce, do bolo, da cocada, né? Então, assim, esses açúcares que a gente chama de açúcares processados. Outra coisa que dificulta a absorção é o álcool. O álcool ele vai causar uma desidratação no organismo e isso vai dificultar também a absorção dessas proteínas, que é o colágeno. Outra coisa muito importante, quando você fuma, além de formar aquelas rugas transversais, o que ele vai fazer o ato de fumar? Eu não estou falando do câncer de pulmão, do câncer de bexiga, que ele é campeão. A gente está falando agora só de colágeno. Ele vai fazer uma vasoconstricção. A nicotina e as substâncias que estão no cigarro vão fazer uma vasoconstricção dos vasos da pele. Então, vai dificultar a chegada desse colágeno na pele. Outra coisa também que vai dificultar, se você tem deficiência de vitamina C, do zinco que a gente tinha falado anteriormente, mas dos aminoácidos essenciais que estão naquelas proteínas que eu falei que são as proteínas importantes para o organismo, e o cobre também. Outro fator que vai dificultar a absorção, o estresse oxidativo. Quando você participa de um estresse oxidativo, ou seja, porque você tomou sol, porque você foi submetido a poluentes, isso vai fazer com que você libere radicais livres no organismo. E esses radicais livres, eles vão atuar impedindo essa absorção, destruindo esse colágeno. Muitas vezes o colágeno que até já foi absorvido, ele destrói. O que você pode fazer para controlar esse estresse oxidativo? Aí entra a vitamina E e os beta-carotenos. Então, vocês perceberam que muitas vezes as formulações, normalmente, elas, além do colágeno, ela tem outras substâncias juntas, e essas substâncias elas são fundamentais para garantir a absorção. Outra coisa importante também são os alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios. Esses alimentos que são inflamatórios são as gorduras trans, não, as gorduras que são processadas, as frituras e as carnes muito gordas. Então, isso também vai fazer a diminuição da absorção, porque fazem a glicação do colágeno. Então, isso era um breve início que eu queria falar para vocês, porque eu queria que vocês entendessem o que é a molécula do colágeno, como é que ela circula desde a hora que você toma até a hora que ela é absorvida e as coisas que a atrapalham. Eu tentei ser um pouco mais rápido, para não ser muito prolixo, porque a gente vai abrir para perguntas e a gente vai, ao longo do tempo, tirando as dúvidas de vocês. Eu acho muito importante que vocês entendam esse mecanismo, até para quando vocês falarem de um produto, vocês terem argumento de dizer por que esse produto vai ser melhor ou pior do que outro. Perfeito. Eu amei. Ficou muito, Será que muito foi bom. rápido, Aline? Agora o povo vai dizer. Mas podem perguntar. É objetivo, é maravilhoso, eu adoro. Então ele Eu foi não sou nem preciso e italiano, né? Eu falo com as objetivo. mãos. Foi, eu também falo, então são os dois aqui. Eu já tenho algumas perguntas, o pessoal mandou aqui no chat, eu já anotei aqui. Podem mandar, gente, que eu vou fazendo esse meio campo com ele, tá? Mas a primeira pergunta é a que todo mundo, foi a primeira pergunta até do nosso bate-papo. Doutor, qual é o melhor horário de se tomar colágeno? Em jejum. Quando eu digo em jejum, significa dizer com o estômago vazio. Lembra que a gente tem o ácido, os ácidos no estômago? Se eu como um alimento, eu vou diluir esse ácido, então eu vou dificultar a quebra desse colágeno. Então, quanto mais vazio tiver o estômago, mais eu vou quebrar essa molécula, mais eu vou absorver. Então, quando eu digo em jejum, é entre as refeições. Por exemplo, 1 hora e meia depois que almoçou, 1 hora antes de almoçar, 2 horas depois que tomou café da manhã, na hora de deitar, que normalmente a gente não come na hora de deitar. Então, é com o estômago vazio. E alguns alimentos são piores, por exemplo, os alimentos ricos em fibras. Quando eu tenho muita fibra na minha alimentação, esse colágeno ele vai grudar na fibra e ele vai passar pelo estômago e ele não vai conseguir ser quebrado. Então, muita atenção. Às vezes eu vejo uns compostos, Aline, que tem muita fibra e colágeno junto. Eu não entendo muito, mas as pessoas querem vender, né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa eu achei maravilhosa, eu vou até adiantar. Doutor, qual que é a diferença? Tem alguma diferença de consumo entre homens e mulheres? Absorção?
homem deve consumir? Por que que mulher tem mais essa preocupação? Me fala um pouquinho do entre homem e mulher se tem alguma diferença em relação ao colágeno. Olha, esse tabu do homem e mulher cada vez mais está sendo quebrado, né? Então, porque as pessoas estão sentindo a necessidade de se cuidar. A gente está vivendo mais. Por exemplo, hoje em dia, daqui a 2 anos eu faço 60 anos. Então, eu Queremos tenho sério. sonhos, eu tenho uma cabeça de 35. Então, a minha pele vai ter que me ajudar em relação a isso. A minha saúde vai ajudar, porque uma pessoa de 58 anos, na década de 50, era uma pessoa que já estava aposentada e já estava lá naquele ostracismo, já se sentindo velho. Uma pessoa de 60 anos hoje é uma pessoa extremamente ativa, que está buscando viver mais. Então, as pessoas estão vivendo mais e a gente troca as roupas, mas a gente não consegue trocar a pele, a gente tem que cuidar da pele. Então, é importante. E o colágeno começa a ser destruído 1% ao ano a partir dos 25 anos. Então, uma idade boa de você começar a consumir colágeno é a partir dos 25, porque é uma balança. Se eu consumir mais do que eu ingeri, então, no final do ano, eu vou ter uma déficit de colágeno. Então, isso é muito importante que você comece a consumir a partir dos 25 anos, independente da idade. Existe um exame que a gente chama proteínas totais mais frações, porque a gente pede essas proteínas para entender como é que está o nível proteico do paciente, porque muitas vezes o paciente está desnutrido, sem proteína, não está ingerindo aquelas proteínas de alta qualidade, por exemplo, e está tomando um colágeno, não vai ser absorvido, aquele paciente não vai responder bem. Então, a gente, como médico, é importante que a gente peça alguns exames, se houver necessidade, né? Nem todo caso é um caso, muitas vezes pela história clínica, a gente já consegue perceber que o paciente tem uma ótima nutrição, exame físico, e a gente faz. Mas, assim, dependendo do caso, a gente vai ver isso, porque tem doses específicas que você pode, quando você vai direcionar mais para cada paciente, sabe? Por exemplo, um paciente que é atleta de alta performance é diferente de uma dona de casa, né? Uma pessoa que se expõe muito ao sol, por exemplo, uma pessoa que faz triatlon, por exemplo, que ela vai nadar, correr e ela vai pedalar. É diferente o consumo de colágeno dessa pessoa de uma pessoa que, por exemplo, que faz atividade física 3 vezes por semana. Então, quando a gente direciona mais isso, a gente consegue ser mais assertivo. Mas nem todo mundo pode ir ao médico, fazer todos esses exames. Existe uma dose padrão. Então, a maioria dos colágenos que já vem, aquela dose já é suficiente para atingir, por exemplo, 80% da população, né? Então, aquelas doses são suficientes. Aqueles 20% são aquelas pessoas que estão desnutridas, por exemplo, ou aquelas pessoas que são superatletas, precisam de mais. Então, esses 20% é que você precisa individualizar mais o tratamento. No geral, o consumo é o que vem padronizado, porque quando eu tenho um produto com uma quantidade de colágeno, ele não colocou porque ele gostou, ele colocou porque existem estudos científicos dizendo que aquela quantidade de colágeno vai ser suficiente para a maioria da população, não necessariamente para todos. Sim. É individual, né? Principalmente quando a gente Individual. fala de alta performance, né? Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao colágeno atrelado a procedimentos estéticos. O que que você, como médico, é obviamente dermatologista, você vê diferença? Qual a importância? Me conta um pouquinho disso. Olha, quando um paciente chega para a gente buscando fazer tratamentos estéticos, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma anamnese para entender a alimentação e o consumo de água desse paciente. Depois, dependendo, a gente vai fazer exame físico, eu já falei da proteína, para entender como é que está o nível proteico. Repõe esse colágeno, que o paciente vai responder muito melhor do que aquele paciente que não repõe. Até porque quem nos procura para fazer procedimento estético, na maioria das vezes, são as mulheres que já estão chegando perto do que a gente chama de perimenopausa, as mulheres entre 45 e 55 anos, aquelas mulheres que se preocupam mais porque o pescoço já começa a falar, o rosto já começa a falar um pouco mais. Uma preocupação de todos que tomamos colágeno é que o colágeno vá para o lugar que a gente quer, né? Por exemplo, eu estou tomando meu colágeno porque eu estou com rugas nessa região lateral, os famosos pés de galinhas. Ou eu estou tomando colágeno porque o meu pescoço está flácido, ou porque o meu braço está flácido, ou porque o interno de coxa está flácido. Você tem certeza que esse colágeno vai para esse lugar? Eu não tenho essa certeza. Então, quando eu tomo colágeno
e no local onde eu quero que aquele colágeno faça uma ação, eu faço um estímulo de colágeno naquela região, eu vou ter um processo inflamatório, por exemplo, um laser, por exemplo, no rosto, eu vou causar uma inflamação no meu rosto, essa inflamação vai precisar de recuperação, e isso você busca o colágeno do corpo. Então, o paciente que está tomando colágeno vai responder muito melhor ao procedimento estético. Por exemplo, hoje em dia tem os bioestimuladores de colágeno, né, que é o Radiesse e o Sculptra, os mais conhecidos. Quando eu coloco ele no meu rosto, no meu pescoço, em alguma área do corpo, e que eu tomo esse colágeno, ele vai exatamente para ali. Então, essa é a certeza que a gente tem. Inclusive, já tem vários estudos científicos mostrando que o paciente que só toma colágeno e o paciente que toma colágeno e faz tratamento estético, esse responde mais do que o que só toma colágeno. Eu ia falar isso, o resultado é muito melhor, né? Não Muito tem, melhor. não tem segredo, né? Quem suplementa com, obviamente, o tratamento, o resultado é muito melhor. Não tem comparação. E você está falando muito de proteína. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe, né? O nosso dia a dia, a gente acaba não comendo a quantidade de proteínas que a gente deveria, dos aminoácidos essenciais ali. Você acredita que suplementar com um whey, obviamente, um whey de boa qualidade, um whey que tem um aminograma bom, né? Não que tenha fake ali no meio. Você acredita que também a melhor absorção de colágeno quando a gente faz essa suplementação de qualidade? Totalmente. Totalmente. Então, aquela pessoa. E hoje em dia, a gente tem uma vida muito corrida, né, Aline? Então, muitas vezes. É, Outra coisa, às vezes é impossível você mastigar tanta carne. Você entende sim. por que, que o velho tem uma dieta pobre em proteína? Porque a pessoa, quando vai ficando velha, vai perdendo os dentes. Então, as proteínas são duras, né? Olha, Uhum. imagina as proteínas de origem vegetal, para você mastigar aqueles grãos, tem que ter dente, né? Para você comer muita carne, você também tem que ter dente. Então, o velho tem uma tendência à sopinha, à papinha, e ele vai acabando tendo falta de proteína. Então, a proteína, muitas vezes, a gente não tem aquela atenção. Então, a suplementação com whey é fundamental. Isso é outra coisa também que a gente pede para os nossos pacientes. Aí, daí, eu sempre gosto de pedir aquela proteína totais e frações, até para a gente saber quanto a gente vai suplementar de whey. Mas, assim, de um modo geral, 20 gramas de whey, a partir de 20 gramas de whey por dia, seria uma quantidade legal, de 10 a 20 gramas. Depende Tá do, bom, como do peso do suplementação, né? paciente. Mas, assim, é fundamental, a gente tem que suplementar. De Tá. preferência, dividir em 2 tomadas, tá? Uma depois do treino e uma longe dessa tomada do treino. Sim, provavelmente ali no lanchinho da tarde, digamos assim, né? Sim. Que seria o ideal. Você já respondeu isso no começo, no seu breve ali explicação. A diferença, fizeram uma pergunta: qual que é a diferença do colágeno hidrolisado e o não hidrolisado? Você falou muito sobre a absorção, né? Um absorve, o nosso corpo absorve e o outro vai tudo para o Eu intestino vou, eu passar. vou ser muito simplório nessa resposta. O colágeno hidrolisado é bom para você. O colágeno não hidrolisado é bom para quem te vendeu, porque ele vai ficar com o seu dinheiro. Só. Gente, ele é o melhor, ele é o melhor. Estão me perguntando aqui, olha que legal essa pergunta. A gente escuta, né, principalmente dos mais velhos, essa pergunta. Quem usa como argumento consumir gelatina ao invés de colágeno hidrolisado? O que você acha? A gelatina, a gente precisa ver a composição dessa gelatina, né? A gente tem as gelatinas industrializadas, que elas têm Normalmente é bastante isso, né? corante, né? Normalmente ela tem bastante corante, né? Então, corante na formulação, aquilo pode irritar o estômago, né? Já tem histórias, até a gente vê histórias de gastrite, tudo pelo consumo, gente. Então, assim, eu quero comer um pouco de gelatina porque eu estou com muita vontade de comer um doce. Se você comer uma gelatina diet ou uma gelatina que não tem açúcar, uma quantidade pequena, tudo bem. Agora, tentar suplementar. E se você for ver atrás, a gelatina, ela tem uma composição proteica, ela não é totalmente errada. Só que você teria que tomar potes e mais potes de gelatina, você ia se empanturrar de corante, isso não seria legal. Mas você pode colocar na sua dieta, tomar, sei lá, 100 ml, se você faz 100 ml, se você toma numa refeição em dias alternados, isso é uma proteína também. Agora, tentar suplementar com gelatina, não, gente. A gente não é criança, E não dá certo. perguntaram aqui aquela gelatina de pé de galinha. Aquele dali, a gelatina, quando você faz uma sopa de pé de galinha, você É. vai tirar bastante colágeno dali.
Agora, o gosto não é tão legal, mas você já pode introduzir na sua dieta, né? E coitada das galinhas, quantos pés de galinha você tem que fazer para pegar uma sopa, né? A galinha só tem 2 pés. É melhor comprar um colágeno de qualidade, né? E Isso, eu acho consumir. que isso Sabor, também você pode. sabor. Isso também faz parte daquela proteína que eu falei, proteína de alta qualidade. Então, a Você sopa de pé comer de galinha é uma proteína de alta qualidade, sim. uma vez por semana ali, né? Ok, a cada 15 dias, enfim. Vamos ver mais aqui qual pergunta. Já falamos para fins estéticos, já falamos do whey, a importância do colágeno. Estão perguntando aqui também sobre consumir antes dos 25 anos de idade. Tem Olha, gente que é, não está consumindo. O que que pode você ser diz? consumido sim. Por exemplo, é um atleta de alta performance, por exemplo, é uma pessoa que faz esporte todos os dias porque ela está competindo, por exemplo, é um atleta de competição. Ele vai desgastar as articulações, né, mais rápido. Ele vai Tá, sofrer um estresse oxidativo mais rápido. Então, nessas pessoas, vale a pena a gente fazer um consumo. Porque, assim, normalmente o atleta, principalmente o atleta de alta performance, por exemplo, o maratonista, se ele não se cuida, ele envelhece mais do que a população em geral, no sentido de aspecto, né? Se você vê que se a pessoa não começa a se cuidar, você começa que ela começa a envelhecer mais rápido. Então, para essas pessoas, independente da idade, já é importante, a partir dos 17 anos, a gente já fazer uma suplementação de colágeno, sim. tá. E em relação a ácido hialurônico, verisol, o que que você nos diz sobre esse tipo de colágeno e o ácido hialurônico também? O É, veris orgânico, que é o ácido o ortossilícico, verisol é um tipo de colágeno que está bastante na moda, né, então a gente vê que de 5 anos peptídeo, para né? cá é um peptídeo, né, quando a gente fala de peptídeo, é um colágeno menor, então o verisol ele tem uma melhor absorção, porque ele é um peptídeo, ele já é uma molécula pequena, ele já entra no organismo já facilitando, quero entrar, né. E o Ah, ácido hialurônico, ele faz parte da matriz extracelular. Vocês imaginem que eu tenho 2 células, entre essas células eu tenho um espaço, esse espaço chama matriz extracelular. E nessa matriz, 75% é composta de ácido hialurônico. Por isso que quando eu vou perdendo o ácido hialurônico da pele, quando eu vou envelhecendo, a minha mão vai ficando, perdendo aquele fofinho, vai ficando mais seca, mais murcha. Aquilo é a falta do ácido hialurônico. Então, repor ácido hialurônico é importante, tanto repor tá. como a gente também aplicar na pele. Agora, o que a gente vê é um modismo, né? Então, assim, hoje em dia, eu não sei se você é muito nova, Aline, mas na década de 90, início dos anos 2000, era o Demai. Quem não estivesse usando Demai não estava na moda. O Demai resolvia Uhum. tudo, né? Então, agora é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é bom, mas ele sozinho não é suficiente para rejuvenescimento. Precisa de todas as outras vitaminas, complementos, enfim, né? Para dar um Exato. boom e potencializar. É, deixa eu ver aqui se passou alguma outra pergunta, mas eu acredito que eu respondi as principais perguntas do pessoal sobre colágeno. Você falou tipo um e tipo 3, né? Que Isso, são os são os que são principais. específicos para a pele. Tá ótimo, Mas tipo um colágeno tem do 1 ao 7, tá? ao 7, isso. E o colágeno hidrolisado, ele acaba também, por o nosso corpo absorver, ele acaba também indo para ossos, articulação, porque daí ele Sim. vai para um todo, né? A Quando o menos que você colágeno, faça ali aquela isso. procedimento. Quando o colágeno entra no organismo, ele entra sob a forma de peptídeos, são moléculas muito pequenas, e essas moléculas elas vão para a pele, elas vão para os ossos, elas vão para articulações e elas vão para as cartilagens, né? Então, esses são os locais onde você tem o maior aporte. Não que no resto do corpo você não tenha. Por exemplo, no cabelo, no fio do cabelo, você tem um pouco de colágeno também, mas os principais órgãos que necessitam são esses. Porque uma vez que nesses órgãos não tem, por exemplo, uma articulação sem colágeno, você vai ter artrose muito rápido, né? Uhum. Porque você perde isso, o líquido sinovial, ele vai diminuir, ele vai fazer o atrito, não tem ali, ele vai acabar desgastando muito mais rápido. Tá, maravilhoso. Doutor, eu acredito assim que a gente foi bem objetivo, a gente respondeu as principais perguntas, deu para entender muito, né? Todo mundo precisa consumir colágeno, não tem, né? E principalmente, e na verdade eu quero te agradecer.
Eu quero agradecer seu tempo, eu quero agradecer seu carinho, seu coração aqui com a gente no dia de hoje. Foi maravilhoso, eu amei. E, pessoal, se vocês quiserem seguir Dr. Hamilton, tá? Hamilton Macedo nas redes sociais. Tem o particular dele também, tem que ele fala bastante coisa legal. E também tem da clínica, né? Clínica Dr. Hamilton Macedo, que a clínica fica nos Jardins. Super recomendo vocês seguirem, porque ele faz vários reels falando de importância de N coisas. Então, nos ajuda para quem trabalha com produtos voltados para isso, para quem é curioso, para quem está buscando algum tipo de procedimento. Ele é renomado, altamente renomado, porque ele é uma pessoa que realmente enxerga o ser humano do outro lado, ele olha para você com naturalidade, ele é sincero, ele é objetivo. Então, assim, ele é extremamente importante nas nossas vidas, é o que eu tenho a dizer. Então, muito obrigada pelo seu tempo. E antes de finalizar com todos vocês aqui, eu quero aproveitar e falar da nossa linha de colágenos, né? Então, para você que é convidado, para você que já é o nosso cliente, peça para quem te mandou esse link que encaminhe o nosso link com cupom de descontos e benefícios que nós temos, porque a gente tem uma linha chamada Riskin, que é uma linha focada em nutrição e aparência, que são os nossos colágenos, colágeno hidrolisado, 10 gramas de colágeno hidrolisado, vitamina C em alta dosagem, a gente tem zinco, então tem vitamina D também, a gente tem uma linha de colágenos focado em pele, que é o Verisol, ácido hialurônico, tem o retinol, tem a biotina, e a gente tem um colágeno também focado para o intestino, que daí é para a flora intestinal, que tem pós, como ali para melhorar a flora intestinal, desinflamar e absorver todos a suplementação, porque de nada adianta, né? E também temos um shot da imunidade, porque o doutor falou muito bem, de nada adianta a gente suplementar com colágeno e o nosso organismo ele não está num ambiente rico ali de sinergia para absorver tudo de bom que precisa absorver. Então, peça para a pessoa que te convidou aqui para esse bate-papo hoje, que te mande o link com descontos e benefícios, porque temos um programa de fidelidade maravilhoso para vocês, clientes, tá bom? E eu tenho certeza, né, que todos vocês estão prontos para consumir colágeno depois de hoje. Se não consome, pelo amor de Deus, não tem porquê, tem que começar desde já, desde os 25 anos, e ser atleta tem que começar antes. Então, eu quero agradecer a presença de todos, o tempo de vocês, e novamente, doutora Milton, muito obrigado, foi maravilhoso. Uma boa Eu que noite. agradeço e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau.